27 de outubro de 2024. Breve será tirado mais da metade da população da Terra. A mensagem veio na frente. Assim como aconteceu na época de João Batista, que João veio na frente preparando o caminho para o Messias passar. O mensageiro me passou a mensagem para denunciar como o diabo trabalha na terra. E eu estou fazendo o meu papel. Aqueles que abraçar o Pai vai fazer parte do reino do Messias. Aqueles que rejeitar o Pai vai descer para a escuridão. Porque Yahweh não vai aceitar nenhuma religião nesse mundo aqui continuando blasfemando do seu nome. Ele não vai mais permitir isso. Porém, vocês estão sendo avisados antecipadamente. Para quando as coisas começarem a acontecer no mundo inteiro, e vai acontecer, vocês não vão dizer que não foram avisados. A guerra não vai acabar. A guerra vai se alastrar cada vez mais. Não vai haver paz em lugar nenhum do mundo. Não se iludam. Nenhum governo nesse mundo vai ter condição de estabelecer a paz. Essa paz só existe na cabeça do Lula, porque ainda não acordou para a realidade. Continuando. O anjo revela dizendo, Satanás colocou no livro dele, dizendo que todos vocês falavam uma só língua. Gênesis capítulo 11, né? É o que está na Bíblia. Todos vocês falavam uma só língua. E que os anjos desceu para confundir a língua do homem. Mas isso não é verdade, revelou o mensageiro. Porque todos vocês moravam e viviam nas alturas, em vários mundos diferentes uns dos outros. Isso é ensinamento de um demônio? Você que está aí na internet dizendo que eu sou um falso, já viu um demônio dar esse tipo de ensinamento, seu tolo? Você está entendendo, seu tolo? Você já viu um demônio dar esse tipo de ensinamento? Prova para mim. Onde você já viu um demônio falando o que eu estou falando aqui? Pesquise se você vai encontrar algum pai de santo, algum satanista falando o que eu falo. Já que você está dizendo que tem um demônio comigo. Eu vou repetir para você entender. Satanás colocou no livro dele, qual é o livro dele? A Bíblia. Dizendo que todos vocês falavam uma só língua. E que os anjos desceu para confundir a língua do homem. Mas isso não é verdade. Revelou o mensageiro verdadeiro. Por quê? Todos vocês, incluiu eu, e você que está me criticando, tá? Todos vocês moravam e viviam nas alturas, em vários mundos diferentes uns dos outros. E cada povo falava a sua própria linguagem, no reino do Altíssimo Yahweh. Cada um falava a sua própria linguagem. Será que é à toa que aqui embaixo é do jeito que é? Um fala francês, outro fala americano, outro fala japonês, outro fala chinês, mandarim, coreano, alemão. Hein? Será que eles não falavam igual fala aqui embaixo, não falava lá em cima? A mesma língua que eles têm aqui, eles não tinham lá em cima? Tinha. Mas o diabo escondeu isso do livro dele. Aonde moravam os brasileiros, só tem brasileiro. Aonde morava o japonês, só tem japonês. Aonde moravam os negros, que são os africanos, só tinha africano. Ele trouxe gente de vários mundos para cá. E aqui ele fez a mistura.
Aí ele, para enganar o povo, colocou no livro dele que todo mundo falava uma língua só, né? Meus irmãos, vocês têm que acordar, tá? Yahweh criou vários mundos e cada civilização tem sua linguagem. Você está achando que um arcanjo fala a mesma língua de um serafim? Você acha que um serafim fala a mesma língua de um querubim? Preste atenção no nosso mundo. Os animais, eles têm a mesma linguagem? Por acaso a vaca late, que nem cachorro? Ou ela berra? O cachorro pode miar, que nem gato? Você já viu uma anta esturrar como um leão? Já viu um cavalo berrar que nem boi? Cada um tem sua linguagem. E Yahweh criou de tudo. E seus pastores não estão aptos para ouvir a verdade. Por isso que ele se zanga. Porque a verdade vai na contramão de todo o ensinamento maligno que eles aprenderam. E tem a cara de pau de dizer que são ungidos de Deus. Não faz a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Esse bando de ungido, trapaceiro e mentiroso. Continuando. Assim também são as vestes celestiais. Assim também são as roupas dos que moram nas alturas, que nós chamamos de anjo. Pois cada um de vocês tem a sua própria veste, que vai determinar a sua posição no reino da luz. É igual? Vocês têm certeza, pastor, que a farda do arcanjo Micaú, que vocês chamam de arcanjo Miguel, você tem certeza que a farda que o arcanjo Miguel veste é a mesma farda que um anjo veste? Prova para mim, você que é ungido de Deus. Converse com o espírito que fala em línguas estranhas para ver se ele vai te explicar isso. Será que a farda que Lúcifer vestia nas alturas é a mesma farda do arcanjo Miguel? Será que era a mesma farda? Ou cada um tinha uma posição diferente um do outro? Vou repetir para você entender. Pastor cego, que é enganado e está enganando. Assim também são as vestes celestiais, pois cada um de vocês tem a sua própria veste. O apóstolo Paulo não falou isso? Desde já a minha coroa está preparada para mim? Será que Paulo não sabia disso? Que existem umas vestes celestiais? Que ele foi para lá receber a dele, tá? Ele já recebeu a dele, tá, pastor? Você está pensando que o apóstolo Paulo está dormindo debaixo da terra, aguardando a volta do seu Jesus? Vai achando, pastor cego. Cada um de vocês tem a sua própria veste, que vai determinar a sua posição no reino do Altíssimo. Cada um tem a sua veste, que vai determinar a sua posição no reino do céu, como você fala, pastor mentiroso. Ou seja, no mundo em que vocês moravam. Ou seja, aonde morava os brasileiros, digamos assim, eles têm as suas vestes, o seu modo de se vestir, de se comportar, e tem sua própria linguagem. Aonde morava os alemães, eles têm sua forma de se vestir e sua própria linguagem. Não é igual. Cada um retornará à sua morada de origem. Isso está escrito na Bíblia, pastor? Fala para mim, ungido de Deus.
Eu não sou endemoniado? Você tem um ensinamento igual ao meu, pastor? Você tem certeza? Se a Torá não tivesse sido adulterada, não haveria necessidade do nosso Pai Criador enviar profeta nesse mundo, pastor estúpido. Se a Torá tivesse correta, não haveria necessidade do Altíssimo enviar profeta no mundo. Se a sua Bíblia que você carrega debaixo do braço fosse a verdade daquele que fez os céus e a terra e a fonte das águas, não haveria a necessidade dele estar falando comigo e tentando abrir os teus olhos cego. Não haveria necessidade do mensageiro me passar o que está escrito nesse caderno para anunciar povos, línguas e nações, se essa Bíblia tivesse toda correta, toda verdadeira. O Altíssimo enviar alguém lá de cima para acordar o povo, para quê? Se a Bíblia está certa. Mas aqueles que viraram ateu, pastor, já provou que a Bíblia está cheia de contradição. E nenhum pastor na face da terra consegue vencer um ateu. Agora, será que um ateu tem esse ensinamento que eu tenho? Qual é o livro que o ateu usa na internet? A Bíblia. Será que um ateu vai conseguir me derrotar usando a Bíblia? Nunca! Continuando. Ou seja, ao mundo em que vocês moravam, portanto, não é como Satanás colocou no livro dele, dizendo que os anjos desceram para confundir a língua dos homens. Porém, todos os profetas e também os apóstolos anunciaram todas essas coisas na terra. Vale lembrar, vocês que estão no meu canal na internet, para dizer que eu não estou entrando em contradição. Isso aqui é a língua verdadeira que nós falava lá em cima. Não tem nada a ver com aquele chibiricante labachai que os demônios fazem nas igrejas, que é a mesma língua satânica que foi incorporado na Torre de Babel. Essa linguagem aqui é a linguagem verdadeira que o anjo está dizendo. Ou seja, eu já falava essa mesma língua que eu estou falando agora, lá em cima. O japonês falava a mesma língua japonesa que ele está falando no mundo, lá em cima. O alemão falava a mesma língua alemã que ele está falando aqui, lá em cima. Aqui embaixo que Satanás misturou. Agora, a língua de Satanás, ela é estranha. Ninguém compreende. Porque se você estudar, você aprende a falar francês, você aprende a falar alemão, você aprende a falar americano. O homem estudando, ele aprende a língua de outra pessoa. Mas a língua estranha que tem nas igrejas, ninguém sabe. Porque é uma língua de demônio. Essa é a língua que foi colocada na Torre de Babel. Para depois não aparecer alguém aí, querendo contradizer essa carta. Porque quando eu faço um vídeo, eu dou a explicação em cada vídeo que eu faço. E mesmo assim ainda aparece gente tolo, que não compreende porque não presta atenção, não tem uma vida de oração perante Yahweh, não se converteu verdadeiramente, aí entra na internet para querer me contradizer. Não vai conseguir, não vai conseguir, porque eu tenho cartas, tá? As minhas cartas falam por si só. Eu não preciso convencer ninguém a acreditar em nada. Agora, se você conhecer algum ungido de Deus no mundo que tem um livro igual ao meu, considere-se desafiado. Manda o link desse ungido, apresente as cartas dele e eu paro de gravar vídeo no YouTube. Isso vale para qualquer religião do mundo. Seja rabino de sinagoga, seja muçulmano, seja hindu, Egito, pode aparecer. Apresente um livro igual ao meu. Está lançado o desafio para qualquer líder de qualquer religião da terra.
Portanto, não é como Satanás colocou no livro dele, dizendo que os anjos desceram para confundir a língua dos homens. Porém, todos os profetas e também os apóstolos anunciaram todas essas coisas na terra. Esta foi a razão pela qual cada um deles foram assassinados na terra. Por que os profetas eram assassinados? Porque eles denunciavam esse Deus e como ele trabalha no mundo. Por que os apóstolos foram odiados? Porque eles denunciavam esse Deus e como ele trabalha no mundo. Mas esse Deus é tão covarde, tão astuto, que fez o mundo inteiro acreditar que os apóstolos foram perseguidos e assassinados por causa eles louvavam o nome de Jesus. Você já ouviu alguma igreja perseguir quem adora Jesus? Você já viu a igreja católica matar um evangélico que adora o mesmo Jesus? Você já viu os evangélicos atacar o católico que adora o mesmo Jesus? Vamos lá, prova para mim, mostra aí. Prova, manda o link. Pesquisa no YouTube um pastor matando um crente que aceitou Jesus. Vê se você vê um crente matando um padre, apedrejando um padre que aceitou Jesus. Manda o link para mim, se você pode. Então por que morreu mais de 6 milhões de judeus há 2.000 anos atrás? É porque eles adoravam Jesus? Quem morreu lá atrás foi judeu, não foi romano e nem grego não, tá? Foi o povo seguidor do Altíssimo Yahweh, que os gregos e os romanos mataram. E depois criaram Jesus no lugar do verdadeiro. 2.000 anos de história já se passaram. Eu quero que qualquer pastor me prove, até hoje. Prova, pastor. Que quem segue o mesmo Jesus que você adora está se matando? Você vê uma igreja invadir outra igreja, pastor? Para queimar o púlpito? Então por que os romanos invadiam as sinagogas judaicas? Chicoteavam os apóstolos, arrastavam pelas ruas. É porque eles adoravam Jesus? Acorda, cego. A tua cegueira é tão grande que engana toda a tua igreja. Eles eram odiados porque eles anunciavam a mesma coisa que eu estou anunciando agora. Acha que o meu ensinamento vai agradar todo mundo? Lógico que não. A minha própria família pulou fora, não quis nem saber de mim. Tu acha que eu estou preocupado se um pastor vai gostar do que eu falo? Eu não. O mensageiro não passou nada para ele, por que eu vou me preocupar com ele? Ele é que tem que tomar vergonha na cara e se arrepender da idolatria. Eu não. Eu estou do lado certo. Porque eles denunciavam para as pessoas a forma como Lúcifer e seus aliados trabalhavam na terra. Está vendo o motivo por que os apóstolos foram odiados, pastor? Porque eles denunciavam para as outras pessoas a forma como Lúcifer e seus aliados trabalhavam na terra. Por que isso não está na Bíblia? Para quê? Ou seja, para atrasar a vossa salvação. É como ele faz, para atrasar a vossa salvação. Então os apóstolos denunciavam, olha, ele está atrasando a salvação dele, de vocês. Abandone esses deuses que vocês estão adorando, eles são demônios. Eles estão atrasando a salvação de vocês. Larga eles. Aceita Yahweh, nosso Pai, que é Pai desses deuses. O povo não acreditava. Vocês estão aqui nesse mundo desde o começo. Vocês adoram esses deuses. E quando vocês morrem, ele pega a alma de vocês e coloca no outro corpo para nascer. Abandona isso. Eles estão prendendo você de geração em geração. Este é o ensinamento de denúncia. Denunciando o diabo, como é que ele faz. Por isso que o povo não consegue entrar no céu. E os apóstolos falavam a mesma coisa que eu estou falando agora. Pô, só que dessa vez é a última geração, tá? É a última chance. Não vai haver outro não, tá? Não vai haver outro evangelho igual esse meu aqui, não. Esse é o último. Nunca vai existir ninguém dando esse ensinamento em lugar nenhum do mundo. Este é o último ensinamento.
Aí vocês vão conhecer o verdadeiro. Porque ele vai barrer a sujeira de tal maneira nessa terra que vai morrer bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Não é ele que vai matar, não, é o Deus que você serve. Ele já provocou a guerra, né? E Yahweh vai permitir esse Deus carregar o povo com ele. Portanto, antes do Messias ser enviado a esse mundo, os apóstolos não sabiam dessas coisas. Ou seja, eles não sabiam que estavam nesse mundo aqui desde o início da criação, por causa do esquecimento que acontece com todos os que nasceram aqui, isto é, com a mente apagada. Por isso que Satanás e seus aliados jamais poderiam ser denunciados, ou seja, descobertos. Você entendeu agora, pastor? Porque é que você mesmo está no engano? Porque a sua mente apagou e você está adorando um ídolo que Satanás criou para você. Porque Jesus é uma estátua muito grande que tem no Rio de Janeiro. Assim como os deuses de outras culturas também têm estátua. E os apóstolos denunciavam isso. Abandona esses deuses. Eles são demônios. São ídolos. É por causa deles que vocês estão aqui. De geração em geração, vocês não conseguem sair. Vocês morrem e ele aprisiona vocês no outro corpo. Os apóstolos falavam isso, pastor. Você não é ungido, pastor. Aí tu espera que a verdade daquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas vai estar dentro de um livro que veio das mãos dos assassinos. A igreja matava, queimava, enforcava as pessoas no passado. Tu acha que o nosso pai usa essa igreja para trazer a verdade, pastor cego? A Bíblia é o livro que ele manipulou, pastor. E você está usando o livro de Satanás para enganar os irmãos da sua igreja. Mas você não sabe disso, pastor. Mas você tem a cara de pode dizer que tem revelação do Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo, pastor, qual é o nome daquele que te criou e te deu fôlego de vida? Vamos ver se ele vai dizer. E você que é crente, toma vergonha na sua cara. Quando esse demônio manifestar na sua igreja, sapateando e falando em mistério, joga ele na parede, cria coragem. Joga esse demônio na parede porque é um demônio. Eu desafio qualquer crente a fazer isso. Pergunte a esse demônio qual é o nome daquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Eu duvido se ele vai responder. Se o nome é Yahweh. Faça o teste, você que é crente, para de ser frouxo. Para de comer mentira de Satanás. Joga esse espírito na parede, como fez Moisés no Monte Sinai. Quem é você para me dizer diante de Faraó qual é o teu nome? Todos os profetas interrogaram os anjos. Quem foi que te enviou? Mas esse povo hoje não tem coragem de interrogar esse espírito mentiroso, falador de mistério, que ninguém entende nada do que ele fala. O diabo só está dominando as igrejas, o culpado disso é vocês que é crente, porque vocês se acovardaram. E Satanás está cirandando dentro de cada igreja que existe na face da terra. Se você acreditar ou não, não importa.